Então, olha só, essa primeira questão, como o próprio início do enunciado fala, ela está tratando sobre uma equação do segundo grau, certo? Então, uma equação do segundo grau ou quadrática, ela possui a lei de formação dado por ax quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são coeficientes e x é chamado de incógnita. Essa frase que eu li até agora responde uma das questões que está na prova, que daqui a pouquinho a gente vai chegar nela, né? E representa um valor a ser determinado, ou seja, a solução de uma equação. A solução de uma equação é o valor ou valores que satisfazem a equação. Uma das maneiras de determinar esses valores é utilizando a fórmula de Bhaskara. Quando vocês olhavam para o quadro, no quadro existia isso aqui, ó, que o nosso delta ele era determinado como sendo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Todo mundo concorda que tinha isso aqui no quadro? Além disso, também tinha isso aqui no quadro, ó, que a nossa fórmula, né, nossa equação de Bhaskara, é dado por menos b mais ou menos raiz de quem? De delta dividido por 2 vezes a. E aí eu te pergunto, qual é a alternativa que mostra a forma correta de encontrar as raízes de uma equação do segundo grau? É aquela que faz que o x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Mas quem que é delta? Delta não é quem eu coloco dentro da raiz? Delta não é b ao quadrado menos 4ac? Essa alternativa dentro da raiz eu não tenho b ao quadrado menos 4ac? E eu divido por 2 vezes a. Existe algum cálculo nessa questão? Então a alternativa correta é a nossa letrinha D. Aqui nós fizemos na revisão, e além disso, tem uma dica na outra questão de equação do segundo grau. Porque quando eu volto lá para a primeira questão que eu tenho aqui, ele me fala que uma equação do segundo grau, a lei de formação dela eu tenho um termo com x quadrado, um termo com x, um termo que é um número sozinho, e isso é igual a quanto? A zero. E quando eu venho aqui e olho para cá, eu tenho igual a zero? Então a minha equação ela não está pronta para ser resolvida. Eu tenho que primeiro organizar ela para ser resolvida. A minha função que foi dada, inicialmente, ela é x quadrado menos 2x igual a 3x menos 4. Quem que tem que estar do lado da direita? Zero. Nada tem que estar lá. Para nada tem que estar lá, eu tenho que pegar o que está lá e trazer para o outro lado. X quadrado já estava desse lado. Menos 2x já estava desse lado. 3x vai ter que vir para cá. 3x não está positivo aqui? Ele vem para cá? Negativo. 4 não está negativo para cá? Ele vem para o outro lado? Positivo. Quem que sobrou do outro lado? Ninguém. Então sobrou zero. Eu não tenho dois termos semelhantes aqui? Então fica x quadrado menos 2 menos 3 menos 5, porque é uma subtração. Eu tenho uma temperatura, está menos 2 graus. E abaixa mais 3. Qual é a temperatura? Menos 5. Mais 4 igual a zero. Agora eu resolvo. Qual é o valor do meu coeficiente A? 1. Porque é o número que acompanha o meu x quadrado aqui. Quem que é meu coeficiente B? Menos 5. Quem que é o meu coeficiente C? 4. Fiz o meu primeiro passo, não é o primeiro passo? Qual que é o segundo passo? É encontrar o delta. E aí o meu delta, ele é calculado como? B ao quadrado menos 4ac. Delta igual, quem que é B? É algum número que eu vou colocar aqui dentro, elevado ao quadrado, menos 4, que vai multiplicar um número, vezes C, que é um outro número. Aí eu vou pegar e vou substituir. Quem que é A? 1, mas aqui eu tenho que colocar quem?
B, quem que é B? 4 vezes A, quem que é A? 1. C, quem que é C? 4. Substituir? Agora eu vou resolver. 5 ao quadrado. 25, porque não importa se ele é positivo ou negativo, ele sai positivo, porque é expoente par, né? Joguinho de sinal, menos com mais. Menos com mais, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, quanto que dá 25 menos 16? 9? Só um adendo, pessoal, tá bem legal 15% da sala participando, tá? Primeiro passo tá feito. Segundo passo tá feito. E agora? As raízes, né? Utilizando Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. X vai ser igual a menos, abro parênteses para pôr b, mais ou menos raiz de alguém que vai aqui dentro, dividido por quem? 2 vezes alguém. Isso aqui é a fórmula. Aí agora eu venho substituindo os valores que eu tenho. Aí eu começo. Menos b. Quem que é b? Menos 5. 2 vezes a. Quem que é a? 1. E raiz de delta. Quem que é delta? 9. Aí eu pego agora e vou fazer o processo de resolução. X vai ser igual. Menos com menos aqui dá o quê? Mais. Então eu tenho 5 positivo. Mais ou menos. Raiz de 9. 3. 2 vezes 1. 2. Aqui vai sair o meu x linha. E vai sair o meu x 2 linhas. X linha. Primeiro número. 5. Mais 3. Sobre 2. X' igual a 4. Aí eu pego e vou para o meu x 2' agora, que é 5 menos 3. 2 sobre 2. X 2' igual a quanto? 1. Logo, qual que é a minha resposta? A, 1 e 4. Eu não quero resolver nada. Eu não quero aplicar Bhaskara. Eu não quero fazer nada disso porque eu tenho as alternativas. Tudo bem. Pega aqui, ó. Quem que é o número... Quem que é esse primeiro termo que aparece? É um valor de x que aceita como resolução para minha função, para minha equação. E aqui é outro valor de x. Substitui 1, pessoal. Pega aqui e substitui 1. 1 ao quadrado. 1. Menos. 2 vezes 1. Igual. 3 vezes x. Quem que é x? 1. 3 vezes 1? Menos 4. Quanto que é 1 menos 2? 1 menos 2. 1 menos 2. 1 menos 2. Menos 1. 3 menos 4. O que eu encontrei à esquerda? Menos 1. O que eu encontrei à direita? Eu estou falando que menos 1 é igual a menos 1, tá certo? Então 1 é correto. Aí eu pego o 4 agora. Se eu tivesse feito aqui o teste com o número 4, eu ia fazer 4 ao quadrado dá quanto? 16. 2 vezes x. 2 vezes 4? 8. Do lado de cá, 3 vezes 4? 12. 16 menos 8? 12 menos 4? Pronto. Essa é a resposta correta. Se você pegasse qualquer uma dessas e tentasse substituir, não ia dar uma igualdade verdadeira. Você ia encontrar tipo 8 igual a 5. Não é a resposta. Então, olha o tanto de oportunidade que dá. Se você tem a resposta, faz desse jeito, que não é o indicado matematicamente. Ou você também chega no resultado. Ou você atribui os processos para você encontrar por meio de Bhaskara. Questão 5. Sobre a função quadrática representada pela curva, julgue as afirmações. Primeira, o equipamento, porque tinha um contexto, né, que falava de um equipamento. O equipamento atingirá a sua temperatura máxima em 10 horas de operação.
Primeira coisa, esse meu gráfico, eu sei que a concavidade dele está voltada para cima ou está para baixo? A concavidade é a boca. A boca está para cima ou a boca está para baixo? Para baixo. Então eu tenho o que nós chamamos de concavidade voltada para baixo. Não parece uma carinha triste? Lembra que eu mostrei para vocês lá o macete? Significa que o meu A ele é negativo, porque uma pessoa negativa é uma pessoa que está triste. Tudo bem? Então, se eu tenho a concavidade voltada para baixo, esse meu gráfico ele tem um ponto que é chamado um ponto de máximo. Então, aqui eu tenho o meu vértice. E esse meu vértice, ele representa um ponto que é chamado esse meu ponto máximo. E a pergunta é, o equipamento vai ter a temperatura máxima, porque aqui é a temperatura, aqui é em relação ao meu tempo que ele está funcionando. Em 10 horas de operação? Correto, porque aqui eu tenho essa coordenada. Sem olhar, sem fazer cálculo algum, sem ter a minha função, eu consigo determinar quais são as coordenadas desse meu vértice. Porque o meu vértice não é um ponto, ele possui uma coordenada x do vértice e uma coordenada y do vértice. Olhando para esse gráfico, quanto que vale a coordenada x do vértice? Pega o vértice. Olha onde ele está apontando aqui. É no? Então, meu x do vértice vale quanto? 10. E o meu y do vértice? 40. Então, o equipamento atinge a temperatura máxima quando o meu x é 10? Correto. Aí eu olho para 2. O coeficiente A dessa função está compreendido no intervalo Q. O que eu tenho que ler? O meu A ele é menor do que 0. Tudo bem? Eu tenho que o meu A ele é menor do que 0. Mas ele tem um valor que ele é maior do que menos 1. Tudo bem? É uma resposta correta ou não é correta? Primeira coisa, eu sei que essa parte aqui da minha premissa está correta. Por que eu sei que essa parte da minha premissa está correta? Porque o A ele tem que ser negativo. Concorda comigo? O meu A ele tem que ser negativo, por quê? Ele tem que ser negativo para eu ter a concavidade voltada para baixo. O meu A não pode ser 0. Lembra dessas características? Não deixa de ser uma função de segundo grau. Ele pode ser maior ou menor. Se o A fosse maior do que 0, seria um A positivo, carinha feliz, que não é o que eu tenho aqui. E agora, como que eu consigo encontrar elementos para comprovar que essa outra parte também está correta? Que o meu A ele é maior do que menos 1. Y igual a ax quadrado mais bx mais c. Pego o meu A pro lado de cá. Ó. Vamos tirar essa parte. Vamos tirar os 1. Ele está menos 0,1, concorda? Para esse exemplo que a gente acabou de ver, ele tem que, ó, cada vez mais que ele vai se tornando bem negativo, o que acontece com a concavidade? Quanto menor é esse meu valor de A, mais fechado vai ser essa minha concavidade. Vocês concordam comigo? E conforme maior vai sendo esse meu valor de A, quanto mais próximo de 0 ele é como se eu estivesse no limiar para eu ter o quê? Uma mudança dessa minha concavidade da minha parábola. E quando você olha para esse gráfico, a concavidade que você tem aqui, ela é relativamente com uma boca bem grande em relação aos valores que nós temos aqui das nossas raízes. Por conta disso, ela não vai ter um valor tão negativo assim. Por isso que pelo próprio gráfico você consegue chegar nessa característica.
E por que que a terceira premissa ela é falsa, pessoal? O meu coeficiente C é o local onde o meu gráfico ele vai intersectar o meu eixo Y. E se eu parar para analisar, isso não acontece em um valor para Y positivo. Continuando a minha parábola, isso vai acontecer essa intersecção do meu gráfico, da minha parábola com o eixo Y, em um valor onde esse Y será negativo. Consequentemente, o meu coeficiente C ele tem que ser negativo. Uma expressão que contém uma igualdade é denominada equação. Existem vários tipos de equação, e o que determina o seu grau é o expoente do termo de maior grau. Por exemplo, uma expressão do tipo ax² mais bx mais c é uma equação do segundo grau porque o maior expoente de x é 2. A respeito das equações do segundo grau, julgue as afirmativas a seguir. 1. As constantes a, b e c são chamadas de coeficiente quadrático, coeficiente linear ou coeficiente constante ou termo livre? Correto, né? É o termo quadrático. Por quê? Porque está com x ao quadrado. Coeficiente linear, porque se eu tiro o termo ao quadrado, vira do primeiro grau. Que nós vimos que quem acompanhava o x era quem? O coeficiente linear, né? E eu tenho a minha constante ou termo livre ali também, né? 2. A variável x se apresenta um valor a ser determinado, também chamado de incógnita. Óbvio, né? O método de Bhaskara é uma das formas de encontrar as raízes de uma equação de segundo grau? Aí lá na primeira também tem, né, essa característica de informação sobre isso.